Pessoal, então, boa noite. A gente vai começar agora o primeiro ciclo de palestras de infraestrutura da Universidade Federal de Uberlândia. O evento aí, graças à disponibilidade do Hugo, de outros palestrantes, o esforço do pessoal da FECIB, dos nossos alunos, que estão nos ajudando e praticamente estão montando o evento sozinho, né? O Ítalo e o João Pedro. O professor Rogério, que também está apoiando e é um dos palestrantes. E eu fiquei bastante contente porque isso aqui começou como um bate-papo entre eu, o Hugo e o professor Rogério. Não conhecia o Hugo ainda, e já no primeiro contato surgiu a ideia do evento. Então, eu fiquei bastante feliz de ter conhecido o Hugo, de ter tido essa ideia e de conseguir mais 3 pessoas super bacanas que trabalham com concessões e que vão trazer essa experiência que a gente tem dificuldade de ter de maneira fácil, de maneira acessível. E eu sempre tive muita curiosidade de como é o dia a dia de uma concessão, de como se trabalha em concessão, e nunca ninguém me mostrou isso, né? Eu tive que aprender bem devagarinho. Então, a intenção, o que que é? A intenção é acelerar esse conhecimento para vocês. Não esperar 5, 10, 15 anos para saber o que esse povo que trabalha com concessões já sabe, tá? Então, hoje será o nosso primeiro dia. A intenção que fosse a Thaís, né? Mas o Hugo aí, por conta de uma demanda na NTT, a gente teve que trocar as datas. Então, ficou o Hugo hoje na segunda e depois na quarta, a Thaís. Bom, o engenheiro Hugo, ele trabalha com concessões, ele é doutor na UNB em transportes, é supervisor de fiscalização de contrato na BR 364 e 365, Goiás, Minas Gerais. E aí é o nosso primeiro palestrante. Bom, então eu começo já passando a palavra para o Hugo. E no final, pessoal, quem quiser aqui no bate-papo, já passando para mim dúvidas, no final eu vou dar 10 minutinhos, 3 perguntinhas para o Hugo responder. Tá bom? Então já pode mandar durante a apresentação mesmo, e aí eu seleciono as perguntas. Hugo, professor Hugo, é com você. Obrigado, hein? Obrigado, professor Rodrigo. Prazer a todos aí. Prazer, professor Rogério. Gostaria de agradecer a FECIB essa oportunidade também, que é sempre bom, né, poder aprender, compartilhar o que a gente conhece e aprender com vocês as coisas que a gente não conhece e poder compartilhar um pouquinho o dia a dia da agência, né, também, porque afinal a gente é um servidor público e a gente tem o dever institucional de prestar serviços e prestar contas à sociedade. Então, esse aqui eu faço com todo prazer como dever institucional nosso aqui da nossa casa. Queria agradecer também a Thaís pela oportunidade de poder trocar comigo a data, porque realmente senão ia dificultar um pouquinho o meu cronograma da semana aí, que houve uma mudança. Então, agradecendo a todos, eu vou compartilhar minha tela, peço licença aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Consegue ver a tela aí, tranquilo? Todos estão enxergando bem? Beleza, Tá sim, tá jóia, tá aparecendo bem aqui. tá ótimo. Então, pessoal, essa palestra, esse bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fiscalização de contrato de concessão de infraestrutura rodoviária, cotidianos e desafios aqui do nosso lado, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tá certo? Eu vou tratar 2 pontos assim bem superficiais, né? O primeiro, uma introdução para a gente poder nivelar, né, o conhecimento básico aí, e depois a gente entra na atividade fiscalizatória em si, tá certo? Essas imagens todas que eu tirei são do slide, são as imagens que a gente mesmo tira no trecho, tá? Fazendo as inspeções. Essas são imagens da BR 365 e da 364. É uma concessão que sai de Uberlândia e vai até Jataí, né? Então, vamos começar a falar sobre a introdução ao nosso tema, né? O objetivo nosso dessa palestra é apresentar ao interessado, né, qualquer um que seja, uma abordagem sobre o papel das agências reguladoras e da ANTT especialmente, sobre as principais atividades de fiscalização contratual de infraestrutura rodoviária. No nosso caso, o enfoque é na concessão da BR 364, 365 Goiás, Minas Gerais, a Ecovias do Cerrado, que é do grupo Eco Rodovias, tá certo?
É importante separar que a Ecovias do Cerrado é diferente da Eco 050, embora as duas estejam aqui na região de Uberlândia, as duas sejam do mesmo grupo econômico, do grupo Eco Rodovias, as duas compartilham a mesma sede em Uberlândia, são concessões tratadas de forma diferente. Eu sou fiscal supervisor apenas da Ecovias do Cerrado, da Eco 050, só ocasionalmente, eventualmente, quando sou requisitado, tá bom? Só para esclarecer. E é importante o tema porque a tendência mundial, digamos assim, né, é que haja mais concessões. Então, a gente está aqui no mercado, aqui na nossa região, e sabe que todas as rodovias que tiver alguma viabilidade econômica de conceder, a tendência é concessão, é realizar essa concessão. E o desafio é que uma concessão seja bem feita, né? Uma concessão bem feita é aquela que você tem uma modicidade tarifária e você tem uma boa prestação de serviço. É mais ou menos isso. E aí a gente vai dar uma sequência que não é possível que isso seja realizado sem uma agência reguladora. O que é um papel de uma agência reguladora? No caso nosso aqui, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É intermediar interesses. Nós temos dois interesses muito bem diferentes e muito bem classificados, né? No caso nosso da concessão rodoviária, o interesse do usuário é o quê? Não pagar nada e ter uma excelente prestação de serviço rodoviário. Andar numa rodovia top e não gastar nada com pedágio. Por outro lado, pensando no ideal de uma concessão, qual que é o objetivo de um concessionário? É ter dinheiro, ganhar dinheiro, é conseguir recursos. Então, com certeza, a intenção dele é, se possível, ter a maior tarifa possível e a menor qualidade da prestação de serviço. Mas, claro, a gente sabe que algumas empresas, né, algumas concessões têm missões institucionais que acabam ponderando isso aí também. Estou partindo do extremo, tá bom? Mas desse extremo ideal, né? Mas aí a gente já consegue ver que tem duas separações muito grandes: os interesses dos usuários e o interesse do ente regulado, da concessão, das outorgas. E existe um terceiro interessado também, que é o poder público, seja a União, né, os estados, o município, né, às vezes tem demandas de prefeitura, demanda de deputado, interesse que a gente chama de interesse público, entre aspas, né, eventualmente a gente sabe que existem algumas tendências aí, a gente tem que saber trabalhar bem elas. Mas, enfim, se é uma demanda de um ente público, também é um ente que a gente tem que tratar. Então, o papel da agência reguladora é intermediar esses três interesses, de modo a não dar aquilo que o usuário quer em sua totalidade, não dar aquilo que o ente regulado quer em sua totalidade e nem dar aquilo que o poder público quer em sua totalidade, e sim intermediar os interesses. O que eu costumo dizer é que uma boa negociação é aquela que todo mundo sai triste, ninguém sai rindo muito. Então, nosso papel é mais ou menos deixar todo mundo triste. Né? Mas brincadeiras à parte, a intenção nossa é que ninguém saia sorrindo demais, né? Fazer aquela nivelação, tá bom? Feito essa introdução, apresentar um pouquinho o que é a NTT, né? A NTT ela não é só rodovia federal, a NTT trabalha com transporte rodoviário de passageiro, infraestrutura ferroviária, né, e serviços, rodovia federal concedida e também transporte de cargas, transporte internacional de cargas. Então tem um rol muito grande, a NTT é muito grande nesse aspecto. Aqui nós vamos focar somente nas rodovias federais concedidas, deixando claro, são as rodovias federais que têm pedágio, tá bom? Então, rodovias federais que não são concedidas fica a cargo de outros órgãos, outras autarquias, né? No caso aqui, na nossa proximidade, rodovia federal não concedida é o DENIT, né? Algumas rodovias são passadas para o Estado e tudo mais que não é de nossa competência. Vamos focar nessa competência nossa, que é a rodovia federal concedida, pedagiada, tá certo? Um pouquinho de mostrar para vocês o que é a NTT aqui em Uberlândia, né? A NTT de Uberlândia ela está vinculada a Belo Horizonte diretamente e a sede nossa é Brasília. Lá em Brasília tem a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, que é a SUROD. Embaixo dela tem a Gerência de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária, que é a GFOP. E aí depois vai para Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma descentralização de Brasília. E o escritório de Uberlândia é uma descentralização também do escritório de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é formado por alguns escritórios, um é aqui em Uberlândia, o outro é em Uberaba. Uberaba fica a cargo da 050, né? Tem também em Belo Horizonte, que fica a cargo da Via 040, e também temos em Pouso Alegre, que fica a cargo da Fernão Dias, tá certo? É a nossa separação aqui da região de Minas Gerais, tá certo? O que é a concessão, então, que nós estamos trabalhando aqui, que nosso objeto aqui de estudo de caso? É a Ecovias do Cerrado. Então, ela sai de Uberlândia, né, região de Uberlândia, e vai até Jataí, passando por Ituiutaba. Não é aquela tradicional que muita gente pega por Tupaciguara, tá certo? É a que vai por Ituiutaba. Então, sai de Uberlândia,
pega 365, vai, a próxima cidade é Monte Alegre de Minas, depois vem Ituiutaba, depois vem Santa Vitória como município, São Simão, tem Cachoeira Alta, Caçu, né, que está dentro do município de Cachoeira Alta, não passa exatamente em Caçu, mas passa no Trevo, bem próximo, o pessoal fala que é Caçu. Aparecida do Rio Doce, na Aveslândia, Jataí, tá certo? Então, são 437 quilômetros. Desses 437 quilômetros, apenas 80 quilômetros são pista dupla, tá certo? Que sai de Uberlândia e vai até o Trevão, que é ali logo depois de Monte Alegre de Minas, no quilômetro 707. O prazo da concessão são 30 anos e vai até 19 de janeiro de 2050. O investimento de referência dos estudos de 2017, então, são 4,7 bilhões de reais. E a tarifa em maio de 2023, que é onde nós estamos agora, é R$ 5,40 por praça. São 7 praças de pedágio, tá ok? Então, como diz, eu fiscalizo um contrato de 4,7 bilhões de reais. É uma responsabilidade razoável, né? Como é que é o histórico dessa concessão? Bem, nenhuma concessão ela vem ao acaso, ela vem do nada. Ela tem que iniciar por algum start, algum estudo, né? E esse estudo foi iniciado lá em 2014, com o chamamento público 03. Naquela época, uma curiosidade bem interessante, a concessão sequer passaria em Uberlândia. A concessão era só da BR-364, sairia de Jataí e logo depois que passa na fronteira para Minas Gerais, ela continuaria na BR-364 e ia encontrar com a BR-153 lá em Comendador Gomes. Ela não ia passar por Uberlândia. Então, aí foram feitos alguns estudos adicionais, porque essa era a rota da soja, a intenção era escoar a soja para o litoral do Brasil, e aí foram feitos alguns estudos que o foco não era somente a soja, também tinha interesse público, também tinha demandas de outras transportadoras, e acabou chegando no conceito da audiência pública 5 de 2017, que é trazer a BR-364, 365 aqui, que é a que nós temos hoje. E aí, em 2019, foi feito o edital, em que quem ganhou foi, o leilão foi realizado em 2019, quem ganhou foi o grupo Eco Rodovias, com 33,14% de deságio na tarifa de pedágio. Então, um deságio muito bom, muito considerável, e a assinatura do contrato foi em 2019, dia 19/12, iniciando o contrato dia 19/1 de 2020, que foi quando eu iniciei a fiscalização aqui na Ecovias do Cerrado, tá certo? Então, eu estou desde o início da concessão. Onde que começa a concessão aqui, na verdade? Vocês estão conseguindo ver o mapa inteiro aqui ou está tampando? Está dando para ver tudo? Tá dando, Não, eu estou vendo tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. O que acontece? Aí, o início da concessão, para quem sai aqui de Uberlândia, conhece Uberlândia, pega a BR-365 aqui no perímetro urbano, ali perto do Atacadão e tudo mais, e vai seguindo rumo Uberabinha. Passou o Rio Uberabinha, aí tem aquela região lá do trevo, da trincheira do Taiamã e tudo mais. Não estamos ainda no trecho concedido, tá certo? Continuamos indo, aí depois tem um anel viário, Ayrton Senna. Logo depois do anel viário Ayrton Senna, inicia a concessão. Então, a concessão inicia mesmo no bairro Tocantins, podemos dizer assim, né? No cruzamento do bairro Tocantins, naquela passarela ali perto. Então, a alça do anel viário não está dentro da concessão. Aí, à esquerda tem uma fotografia, onde tem exatamente a foto do início do trecho da concessão, essa foto foi tirada em cima do viaduto. O início do trecho é logo depois do viaduto. Então, nenhuma alça é de responsabilidade nossa. Então, se vocês virem algum buraco, alguma cratera nessas alças, não é responsabilidade nossa, tá bom? A partir dali, aí sim pode falar comigo, beleza? Feita essa introdução a tema, vamos para a atividade fiscalizatória, que é o trabalho nosso dia a dia aqui que a gente faz. Eu gosto de dizer assim, de uma parte bem interessante, que inclusive aconteceu agora há pouco comigo, eu tive que responder uma ouvidoria. Essa ouvidoria, ela questionava por que o perímetro urbano de Uberlândia estava tão esburacado e não fosse concedido, entendeu? Vou até voltar o slide aqui anterior. A ouvidoria falou assim, cara, o perímetro urbano deveria ser concedido. Por que tá aquela buraqueira, aquela tragédia toda? Por que não entra dentro da tarifa de pedágio? Aí a gente volta ao modelo da concessão. Poxa, lembra desse histórico todo? Tudo isso aí foi pensado no modelo. O modelo foi para não ser concedido o trecho urbano. Se fosse para ser concedido o trecho urbano, a gente teria que trazer uma praça de pedágio para mais próximo de Uberlândia, o que com certeza aumentaria a arrecadação. Você mudou completamente o modelo regulatório. Outro fator é que cada quilômetro de rodovia concedida, o que mais gasta em termos de recurso e dispêndio financeiro de uma concessão é diretamente proporcional ao volume diário médio de veículos.
Então, um VDMA, que é o volume diário médio anual de veículos, no trecho urbano de Uberlândia, nós estamos falando de mais de 100 mil VDMA. Mais de 100 mil veículos por dia, com certeza. 120, 130. E a média de uma rodovia, nessa nossa que nós estamos falando, em região de pista dupla, não passa de 10 mil, 11 mil VDMA. Então, nós estamos falando de 10, 12, 13 vezes mais caro conceder 1 quilômetro de uma rodovia concedida uma rodovia em trecho urbano, em relação de conceder 1 quilômetro em rodovia de trecho rural. Então, se você quiser conceder 1 quilômetro de rodovia em trecho urbano, é como se você estivesse concedendo 12 a 13 quilômetros de rodovia em trecho rural. Então, o que eu quero dizer com isso? Conceder o trecho urbano de Uberlândia aumentaria a tarifa de pedágio tranquilamente em 2 ou 2,50. Então, hoje nós estamos falando de 5,40. Facilmente, se você conceder ali 13 quilômetros de trecho urbano, a gente já ia para uma tarifa de R$ 7,00. E quem usa o trecho urbano não paga pedágio. Pois não? Para te ajudar aí, o fluxo urbano, ele não é do mesmo segmento do fluxo rodoviário. Então, você estaria onerando a tarifa de pedágio de todo o fluxo rodoviário por conta do fluxo urbano, que tem outras características, né? Perfeitamente, exatamente isso. Então, se você for conceder um trecho urbano, isso é uma recomendação que eu faço nos meus estudos, nas minhas apresentações para a agência e para demais. Inclusive, a gente contribuiu aí para a audiência pública do Estado de Minas Gerais, aqui no lote 1 do Triângulo Mineiro, é que se você for conceder um trecho urbano, que você mude um pouco os parâmetros de avaliação do trecho urbano, porque não permitir nenhuma depressão no pavimento, um abalamento, é muito rigoroso. Imagina se você tem uma depressãozinha no trecho urbano, você tem que parar para fazer uma intervenção no trecho urbano, com certeza congestionamento diário. Então, a mudança de parâmetros é importante. E outra, exigir ambulância, por exemplo, em trecho urbano, onde já está perto de corpo de bombeiro, talvez é um desperdício de recursos também. Talvez a gente reduza a operação dentro do trecho urbano e deixa mais a cargo da região da cidade, né? Enfim, existem todos esses quesitos, só para concluir um pouquinho essa introdução ao tema. Beleza? Se não tiver mais dúvida, vamos entrar na nossa atividade fiscalizatória. Tá ok? Obrigado, Mário, aí, pela complementação. As atividades fiscalizatórias de contrato eu resumi em 3 frentes. Todas elas são baseadas no contrato de concessão que tem no seu anexo o Programa de Exploração da Rodovia, que chama PER. Todo mundo chama de PER. Então, se você escutar eu falando PER, é o Programa de Exploração da Rodovia. Esse programa está em todas as concessões e é o guia, é o que vai acontecer na rodovia, é o PER, tá certo? O contrato de concessão é mais jurídico. O que importa em termos de parâmetro é PER. Então, PER, embora seja anexo do contrato, eu julgo, do ponto de vista técnico, de engenharia, que ele é muito mais importante do que o contrato em si. Mas, como disse, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas dentro do PER nós temos 3 pontos muito importantes. E dentro do contrato de concessão também. Cumprimento de parâmetro de desempenho estipulado em contrato para pavimento, para sinalização, para elemento de proteção e segurança, para drenagem, para faixa de domínio, operação, etc. Então, para tudo tem parâmetro. Por exemplo, pavimento. Pavimento, não é aceitável buraco na rodovia. Se tiver um buraco na rodovia, eu notificando a concessionária, eles têm 24 horas para poder solucionar, tá certo? E sinalização, temos também outros exemplos, questão de sinalização vertical, horizontal. Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui nos próximos slides, tá? No segundo ponto, cumprimento dos investimentos estipulados no contrato, que são obras de melhoria e aumento de capacidade. Isso também está no contrato. O contrato fala onde que eu tenho que investir, o que eu tenho que fazer e quando que eu tenho que fazer. Se ele atrasar um ano naquele investimento, eu atrapalho a minha distribuição econômico-financeira do contrato. E aí eu preciso de um reequilíbrio, normalmente para mais, mas ocasionalmente para menos da tarifa. Então, se a concessionária tiver que fazer um determinado investimento que ela não fez, a tarifa, ao invés de subir tanto, deve subir menos. Normalmente nunca é abaixo, né? Nunca reduz, porque é raro reduzir, porque a inflação é muito significante, em detrimento dos outros valores de parâmetros. Mas, em tese, é possível sim reduzir a tarifa de pedágio se a concessão não proporcionar os investimentos previstos no contrato. Tá bom? Esse é o item 2, que também nós vamos detalhar mais adiante. E o terceiro é auxílio no cálculo do chamado fator D. O que é o fator D? É o fator de desconto de reequilíbrio. Esse, efetivamente, é o quanto nós vamos aumentar
ou reduzir a tarifa de pedágio a cada ano. Então, nós aqui do campo, como disse, peão de sol, auxiliamos no cálculo econômico-financeiro que é concluído lá em Brasília. Lá em Brasília, eles fazem a avaliação completa do cálculo, mas eles, para fazerem essa avaliação, eles precisam saber se a rodovia sofreu ou não investimento. E quem faz essa avaliação somos nós aqui, peãozão de campo. Beleza? Então, vamos começar a detalhar um pouquinho de cada um desses itens para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Começando na parte do item 1. Cumprimento de parâmetros. O que eu faço dentro da fiscalização para eu tentar fazer o cumprimento dos parâmetros de desempenho previstos em contrato? Eu tenho, por instrumento regulatório, a opção de lavrar um termo de registro de ocorrência, é um TRO, né? TRO ou TRO, termo de registro de ocorrência. E eu dou um prazo para correção desse problema que foi identificado. Então, essa é a solução, como diz, o instrumento que eu mais utilizo em termo percentual é esse termo de registro de ocorrência. Então, concessionária, identifiquei tal irregularidade, tal inconformidade, tal não cumprimento normativo. Você tem tantas horas ou tantos dias para promover essa correção e me comprovar o devido cumprimento. Se você cumpriu, beleza, o termo de registro de ocorrência ele foi concluído, então não há mais o que se falar sobre isso. Se ele não o fizer, aí ele tem que justificar por que não fez ou pedir uma prorrogação de prazo, eventualmente é cabível uma prorrogação de prazo, né, dependendo da razoabilidade da situação. Aí a gente proporciona esse prazo a mais se for razoável ou não proporciona se não for razoável. Em não cumprindo o TRO, mesmo prorrogando ou não prorrogando o prazo, né, não cumpriu o TRO acordado, aí lava-se o auto de infração. O auto de infração é esse segundo item nosso. Ele pode ou não ter prazo para correção. Por exemplo, se você não cumprir um TRO, o prazo já se expirou, então o auto de infração é imediato. Tá bom? Eventualmente, tem auto de infração que pode ter algum prazo para correção. E tem TRO que, por natureza, não se cabe nem TRO, nem tem auto de infração que nem TRO não cabe e também não tem prazo. Por exemplo, ele deveria terminar um viaduto até dia 30 de janeiro. Deu 30 de janeiro, não concluiu o viaduto. Automaticamente você tem um auto de infração, se não houver justificativa plausível para isso. E não tem notificação de termo de registro de ocorrência. Não cabe o termo de registro de ocorrência, tem auto de infração. E tem prazo para correção? Não, já era para ter concluído o viaduto, é auto de infração e pronto. E aí a multa, no caso do contrato da Ecovia do Cerrado, ela é moratória. Quanto mais se demora para corrigir a infração, maior vai ser a multa. Só para vocês terem uma escala de grandeza, as multas nossas moratórias elas são muito baratas da Ecovia do Cerrado. Fica na faixa de R$30 mil por dia, a depender da infração. R$30 mil por dia, a depender da infração, aproximadamente. Poxa, mas você fala que isso é barato? Eu vou dizer, sim, é barato. Porque outros contratos, que são os contratos mais antigos, inclusive da Eco 050, da nossa região, multas mais baratas são na casa de 1 milhão, tá certo? Então, são multas milionárias. Justamente pela sua característica da modelagem contratual. Então, o auto de infração é um instrumento regulatório que a gente utiliza. Mas a nossa principal diretriz está nos ofícios de registros de notificação e na razoabilidade que foi dada por nós, por meio de uma portaria do diretor-geral da agência de número 34/2020, que é chamado de, olha que nome bonito, fiscalização responsiva. O que quer dizer essa fiscalização responsiva? Está lá na portaria, muito bonita a teoria, e a teoria fala mais ou menos assim. Eu arrocho se não quiserem cumprir. Vou repetir. Fiscalização responsiva quer dizer, eu vou arrochar, né, vou apertar, se não quiserem cumprir. Se tiverem cumprindo o que eu estou pedindo, eu vou dando uma afrouxada. Eu não preciso fiscalizar tanto. Então, a fiscalização responsiva nada mais é do que o poder de aproximar ou afastar a lupa do fiscal. Então, se a concessão realmente está indo ruim, a gente solicita o cumprimento do contrato e não está cumprindo, a gente solicita a implantação de dispositivos, não está sendo feito, a gente, por meio de ouvidoria, pede algumas melhorias em alguns determinados locais, a concessionária não está atendendo, então ela está, como diz, agindo de forma protelatória, de forma a enrolar a fiscalização responsiva fala, então esse camarada é auto de infração, multa atrás de multa. Agora, nós temos uma concessão que, por sinal, é
A Ecovias do Cerrado é um desses exemplos, que ela encaixa muito bem na fiscalização responsiva. A gente tenta, a gente busca, muitas coisas saem errado, podem sair errado, mas eles tentam corrigir. Então, a gente vê que existe uma tendência positiva da concessão. Então, nesse caso, a gente afasta um pouquinho a lupa, evita um pouquinho de jogar a lupa lá em cima, dá um pouco mais de flexibilidade para a concessão agir. Por quê? Porque ao a gente estar sempre com a lupa em cima, às vezes a gente atrapalha até o cronograma de investimento da concessão. Por exemplo, eu peguei um buraquinho pequenininho no quilômetro, vou chutar o quilômetro, 700. Peguei um buraquinho pequenininho no quilômetro 700. Ó, vou te dar 24 horas para você corrigir esse buraquinho pequenininho. Se ela já está com toda a equipe mobilizada lá no quilômetro 800, para ela desmobilizar a equipe lá do quilômetro 800 para vir aqui no quilômetro 700 só para corrigir esse buraquinho, eu às vezes causo um prejuízo maior para a concessão do que falar para a concessionária o seguinte: meu amigo, você tem um buraquinho aqui no quilômetro 700. Vamos fazer o seguinte, já estou te informando que você tem esse buraco. Insere ele na sua programação agora. Ele não causa um risco iminente à segurança viária, então, por causa disso, ó, coloque na sua programação. Tá certo? Ou, às vezes, eu lavro o TRO, o termo de registro de ocorrência, mas eles me pedem a prorrogação de prazo para 3, 4 dias, ao invés de 24 horas. E dentro do contexto, eu proporciono esse prazo. Acho razoável, porque se eu desmobilizar toda a equipe que está lá no quilômetro 800 para cá, pode ser um problema. Tá certo? Então, a gente leva em consideração isso. Agora, se a rodovia está toda esburacada, eu pego buracos atrás de buracos, meu amigo, você tem 24 horas para corrigir 70 buracos. Ah, eu não tenho esse tempo todo, eu não consigo nesse tempo de 24 horas, eu preciso de 15 dias, 30 dias para corrigir isso. Meu amigo, tem conversa não. É fumo, entendeu? É mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. O exemplo do parâmetro de pavimento é isso aqui. Essas fotografias foram todas tiradas aí da concessão. São os casos mais comuns. Depressões, abaulamentos, né, escorregamento de massa asfáltica, são 72 horas após a notificação para correção. A concessionária costuma gastar 72 horas para essa finalidade. Em época de chuva, eles pedem prorrogação, né, algumas prorrogações de 2 dias, 3 dias, 5 dias, e a gente, depender da razoabilidade, proporciona esse prazo adicional, tá certo? Outros fatores muito comuns do ponto de vista de engenharia que a gente identifica é trincas indicando abatimento de aterro, que é essa foto de baixo, tá certo? Essa foto de baixo aí são algumas trincas que mostram que o aterro tá cedendo. A gente solicita a selagem de trincas e, eventualmente, o tratamento do aterro, tá bom? A depender da situação. E buraco, que é 24 horas, também é o exemplo que eu já dei para vocês, tá certo? Então, do ponto de vista de pavimento, nosso dia a dia é isso aí, tá certo? Mas a rodovia não é só pavimento. Rodovia tem mais coisa. Por exemplo, sinalização. Sinalização, os casos mais comuns de problema de sinalização é sinalização vertical horizontal ausente ou desconforme, um vento que bate e derruba a placa, um caminhão que acerta uma placa e derruba, coisas desse tipo. Então, isso aí é muito comum de acontecer e a gente notifica e tem um prazo de 72 horas para correção. Taxas ou balizadores refletivos também são coisas assim cotidianas, porque eventualmente afunda uma taxa, quebra, fica sujo, e a gente vai lá e faz o termo de registro de ocorrência e tem 72 horas. Tá legal? Do ponto de sinalização, é mais ou menos isso aí. Sinalização horizontal também acontece de ter alguns equívocos normativos, e nós vamos mostrar alguns deles aqui para vocês, tá? Quanto elemento de proteção e segurança, os casos mais comuns são esses terminais absorvedores de energia, que são os TAIs, né? Que estão desconformes, estão danificados ou estão sem os cabos. Esse exemplo aí de cima é uma fotografia tirada do dia 16 aí do mês de março, né? Em que o terminal absorvedor de energia foi atingido, foi danificado. Então, uma vez que a gente fez a notificação, tem 72 horas para fazer a recomposição. Mas não sei se vocês sabem que tem um cabo ali, um cabo de aço, que é necessário para o bom funcionamento do dispositivo. E se ele estiver faltando, muitas vezes eles são roubados, furtados, e a gente precisa estar atento para solicitar a reposição deles, tá certo? Até porque a concessionária tem dificuldade de ter pessoal deles no trecho para fazer esse tipo de auditoria de segurança viária. E acaba que a NTT acaba sendo, né, essa auditoria no dia a dia, muitas vezes. Outro ponto, tela anti-ofuscante danificada, que na verdade a tela anti-ofuscante na nossa funcionalidade, ela é mais voltada para evitar
a passagem de pedestres sobre passarelas do que para realmente evitar evitar o ofuscamento, né? Promover a finalidade anti-ofuscante. E essas são 7 dias para reposição, tá bom? A gente também tem muito comum isso aí. Afinal, o cara vai lá, solda essa tela, no dia seguinte já vem um cara e abre. Então, é muito comum mesmo. Por toda a fiscalização, a gente identifica esse tipo de problema. Quanto à drenagem, como diz, a drenagem é o coração da rodovia, né? Nenhuma infraestrutura consegue se dar bem com água, né? Então, se você não tem uma drenagem boa, naturalmente vão aparecer problemas de estrutura, de terrapleno, de depressão, buraco. Então, a drenagem a gente também fica muito atento. E o mais comum é drenagem obstruída, como é o caso da fotografia de cima, né? Que ela já está toda com carregamento de material. Não dá nem para ver que existe uma sarjeta de concreto ali. E embaixo nós temos as sarjetas totalmente danificadas. Muitas vezes, às vezes sai um caminhão de pista, danifica a drenagem, ou às vezes ela é mal feita mesmo e a água acaba levando ela. São casos muito comuns, tá? Quanto à drenagem profunda, a gente também faz a fiscalização de drenagem profunda. É uma fiscalização muito desgastante. A gente realiza ela uma vez por ano, a fiscalização de drenagem profunda na seca. Então, provavelmente mês que vem, a gente deve programar uma, porque ela é muito demorada. Para vocês terem noção de como é que é a nossa fiscalização de drenagem profunda, a gente saiu aqui de Uberlândia e demoramos 8 horas para chegar em Monte Alegre, né? 8 horas na viatura. Eu converso com a equipe assim, que eu prefiro fazer essa fiscalização a cavalo do que de viatura, porque descer bueiro por bueiro para verificar a condição dele não é fácil, né? Precisa de muito um esforço físico, descer, né, na rodovia não é fácil também, torcer o pé é muito comum. E a gente encontra, igual essa foto em cima aí, que nós temos um bueiro, não sei se vocês conseguem ver, a foto mais em cima de todas. O bueiro, a foto foi tirada na horizontal, mas o bueiro está levemente inclinado, digamos assim, uns 7 graus, né, de inclinação. O bueiro foi rompido, ele foi rompido na sua parte central. E isso é identificado na nossa inspeção de bueiros, né? O mais comum que tem é a foto do lado direito, extremo direito, que é a gente chama de ossinhos, né? A tampa do bueiro quebrado, né? E a gente não pode permitir essas tampas, esses bueiros sem tampa. Eventualmente passa um andarilho, cai lá dentro e nunca mais se acha o cara, né? Vai só identificar por causa do cheiro e da quantidade de urubu. Então é muito triste a gente encontrar bueiro com destampado, e a gente é muito chato nesse aspecto e solicita a intervenção da forma mais séria possível em 72 horas para recomposição desse caso. Embaixo aí também tem uma foto de um bueiro completamente obstruído, tá certo? Ele está totalmente obstruído, não está muito boa a foto aí, mas a água está chegando praticamente no seu topo. Então é um bueiro duplo que já tem seu comprometimento. É necessário fazer a desobstrução e limpeza. Tá? À esquerda, a gente tem um exemplo de um bueiro afogado, né? Esse bueiro aí fica bem perto da PRF nossa aqui, é um bueiro que não tem escoamento de água. A água vai bater ali e vai virar nesse piscinão. Só que isso não tem 72 horas para solucionar. Esse tipo de intervenção é uma intervenção que ela é contratualmente exigida a partir do 5º ano da concessão. A concessão ela vai evoluindo conforme sua maturidade. Então, os primeiros 5 anos são fases que ainda não está em sua plena maturidade, então ela trabalha com uma flexibilidade maior, tá certo? Outra questão muito comum da faixa de domínio, além de mato alto, que a gente identifica, que é a foto de baixo, aí a gente usa até aquele balde ali, o balde tem 30 centímetros de altura. O nosso parâmetro contratual é 30 centímetros de mato alto em toda a faixa de domínio, então o balde é a referência. Se está acima do balde, está errado. É auto de infração direto, tá certo? Então, essa foto desse balde aí fundamentou um auto de infração que a gente lavrou sobre mato alto. Mato alto é perigoso, porque tampa placa, tampa animais na pista que vão cruzar, então dificulta bem e dá uma sensação de confinamento. Não é muito inteligente e está no contrato. O mais importante é isso. Se está no contrato, a gente tem que cumprir. A gente é o famoso cara crachá. Outro ponto é a erosão. A erosão me preocupa bastante, em caso dessa foto de cima. A erosão que vem chegando perto da faixa perto da plataforma da rodovia, ela é preocupante, tem 72 horas para correção. Muitas erosões são causadas por próprio erro de tratamento da faixa de domínio. Eventualmente, ao invés da concessionária fazer a roçada com o trator, ela faz com grade, né, gradeamento, e acaba levando carregamento de material e gera a própria erosão. Então, algumas erosões são causadas pelos próprios tratamentos da própria concessionária. Então, esses eu não tenho muita dó, não. Esses aí, a gente, como disse, a gente aperta bem.
E operação também, a gente trabalha com quesitos operacionais. Quando eu estou na viatura, alguns de vocês aí, não sei se já teve o privilégio de andar comigo na viatura, em caso de ter essa oportunidade, vai ver que eu estou sempre copiando o rádio da operação. Porque eu quero saber se a viatura de inspeção de tráfego está cumprindo o seu horário corretamente, se ela está atendendo corretamente o usuário, se não está faltando um vassourão numa viatura, ou se uma ambulância não tá com o seu desencarcerador dentro dela, ou se o desencarcerador está em mau funcionamento. A gente faz toda essa inspeção também de operação. E um dos casos mais comuns de problema de operação é o não cumprimento da rota de inspeção de tráfego. Essa viatura aí de cima, que é a Saveirinho deles, né? Hoje eles são um Saveiro, às vezes é estrada, né? Aqueles carrinhos, eles têm que passar a cada 240 minutos no mesmo ponto local da rodovia. E às vezes não estão cumprindo esse parâmetro. E a gente faz avaliação por meio de GPS, avalia tudo isso aí e lavra a auto de infração quando não é constatada a regularidade. E painéis de mensagem variável. Aqueles painéis eles não podem estar apagados, eles servem para alguma finalidade, então eles estão lá, foram investidos e tem que estar funcionando. É muito comum a gente pegar eles sem funcionamento, especialmente por questões de raio, falta de energia, isso é muito comum, tá certo? Então também acontece bastante. E o etc. O que é o etc? É tudo que eu não falei até agora, que também tem a ver com contrato de concessão. Muitas vezes você tem aqueles banheiros, né, que são de atendimento de usuário que está danificado, também entra nos termos de registro de ocorrência. Praça de pedágio que está em mau funcionamento, ou está com piso, com pavimento de concreto danificado, também. Falta de iluminação também entra como quesito. Então, a gente faz essas fiscalizações e acredite se quiser, a gente aqui da Ecovias Cerrado NTT aqui de Uberlândia é muito chato, tá certo? A gente é muito chato e a gente tem conhecimento disso, porque a nossa visão é que o usuário está pagando pedágio, ele tem que ter aquilo que o contrato exige, né? Essa é a nossa visão. Então, a gente tem que buscar o atendimento contratual pleno. Outro etc. é a pintura de guarda-corpo das pontes. Essa ponte aí, se vocês percebem, o guarda-corpo está bem marrom. Na nossa concepção, o guarda-corpo ele tem que estar caiado, né? Caiado de branco, para melhor visibilidade, especialmente dessas pontes que são estreitas, ainda não passaram pela melhoria de alargamento, que é contratual também, em algum momento vai ocorrer. Tá bom? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é cumprimento dos investimentos estipulados em contrato. Então, isso aí a gente vai lá para o trecho e verifica. Poxa, o que teve que ser feito? Foram feitas faixas adicionais, investimentos, foram feitos acessos, rotatórias alongadas, implantação de acostamentos, passarelas, alargamento das obras de área especial, dos viadutos e pontes. Poxa, tudo isso a gente vai em campo e confere. Poxa, quantos quilômetros era para ser de faixa adicional? Tantos quilômetros. Eu vou lá e meço se são tantos quilômetros. Qual que é a largura da faixa adicional pelo projeto? É tanto, no caso aqui dessa foto, 3 metros a largura da faixa adicional e 2 metros de acostamento. Eu vou lá com a trena, meço os 2 metros, faço algumas amostragens para verificar se está havendo ou não perda de plataforma, se o investimento foi realizado corretamente ou não. Então, esse aí é o nosso papel também. A gente adentra muito em quesitos de engenharia? Alguns sim. Quais são? Os visuais. Eu estou enxergando qual que é o tamanho, a grossura desse pavimento aí? Não estou. Se o cara fez 1 centímetro de CBUQ, de concreto bituminoso usinado a quente, eu não quero nem saber. Porque o que eu uso como parâmetro da NTT é parâmetro visual. Se o cara faz 1 centímetro só de asfalto, com certeza esse buraco vai abrir em 2 dias. Aí, abrindo o buraco, eu exijo o cumprimento do parâmetro. Não é para ter buraco. Então, o que eu gosto do contrato de concessão é isso. Eu não preciso adentrar no que está embaixo desse pavimento. Mas se ele abrir, eu tenho que pedir a correção. Então, a concessionária tem um incentivo implícito de fazer bem feito. Porque se ela fizer mal feito, com certeza vai abrir e eu vou ficar cobrando parâmetro. Ela vai ter que ficar repetindo toda hora, refazendo. Então, essa é uma questão também muito interessante aí dos contratos de concessão. Que é diferente do DENIT, né? Do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que ele tem que ir lá e verificar se o pavimento foi bem feito ou não em questão de estrutura. Então, só alguns exemplos para vocês terem noção do que é o nosso trabalho. Esse ano, terceiro ano de concessão, eu fiz o recebimento de 9 quilômetros de vias marginais, aproximadamente, 5 rotatórias alongadas, 25 melhorias de acesso, 16,5 aproximadamente quilômetros de faixas adicionais recebidas, a fibra ótica, que foi feita em todos os 437 quilômetros, dentre outros. Tem passarelas e tudo mais que eu não coloquei aqui, porque teve algumas coisas atrasadas aí, tá bom? Outro ponto interessante é acompanhar o cumprimento de investimentos. A gente sabe, por exemplo, na ponte sobre o Rio Tijuco, lá em Tuiutaba,
estourou o gatilho volumétrico contratual. A quantidade de veículos que passa lá é acima do que o contrato diria para manter como pista simples. Então, tem 1,6 km que vão ser duplicados até 2025. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento do gatilho volumétrico e exigir o cumprimento desse contrato, tá certo? São pontos que a gente também faz aqui no nosso escritório. E o terceiro, que é aquele último ponto, que é o auxílio do cálculo do fator D. Então, tudo que tiver de desinvestimento... Oi, Mário. Deixa eu só fazer uma justiça aqui. Esse tipo de acompanhamento mais específico de uma obra específica, como a duplicação da Ponte do Tijuco, ela é crucial para o sucesso da concessão e no final, para o bem do usuário, né, da rodovia. A gente tem um contra-exemplo desse do lado, na nossa região, que foi a BR-153. Quer dizer, as obrigações da concessionária de duplicação não em relação ao volume não foram cumpridas, né? Aí eu não vou entrar no mérito se o responsável pela fiscalização da NTT fez ou não o trabalho, mas o que eu sei é que na 365, 364, o Hugo tem feito bem esse trabalho, que a gente acompanha como sociedade organizada, e realmente a cada etapa dessas, a concessionária sabe que está sendo fiscalizada e também por perfil dela tem cumprido os prazos estipulados no contrato. No caso, a duplicação deve finalizar no ano que vem, né? Até 2025. A duplicação é até 2025. Mas Isso, é isso mesmo. Isso. Perfeito. Obrigado aí pelos votos aí. Mas realmente existem esses casos aí das concessões mal sucedidas. O caso da Consebra é um caso bem emblemático, bem tradicional, porque foi uma falha de modelagem contratual adicionada à questão da concessão. Então, é bem, como diz, dá uma palestra só para isso. Mas não vou adentrar nesse aspecto. Mas está em relicitação. Vai relicitar, vai dar tudo certo. A gente fica nessa esperança aí para o bem comum. Beleza? Obrigado, Mário. Então, por fim, aí o auxílio do cálculo do fator D, que é o fator de desequilíbrio, e o fator A, que é o fator de acréscimo. O que é o fator A? Por exemplo, a duplicação de Uberlândia, do Trevão até Ituiutaba, a duplicação em si mesma, está prevista para o 11º, 12º, até 13º ano da concessão. Se, porventura, eles adiantarem isso, eles receberiam um acréscimo de reequilíbrio para essa finalidade? Se o contrato permitir, sim. Se o contrato permitir, não é o nosso caso, tá? Nosso caso não permite, eu acredito que foi um erro contratual, mas o nosso caso não permite. Mas se ele permitir o fator A de acréscimo de equilíbrio, a concessionária adiantar esse investimento, ela tem direito a aumentar a tarifa de pedágio a mais do que o tradicional. Enquanto ela não fizer o investimento de algo que precisa ser investido, ela toma o fator D, que é o decréscimo de reequilíbrio. Então, o fator A é o acréscimo e o fator D é o decréscimo de reequilíbrio conforme os investimentos. E como é que é a inspeção do fator D? É uma inspeção muito detalhada, a gente faz uma vez por ano, normalmente logo depois de janeiro, quando fecha o ano de concessão, e a gente verifica quesitos bem específicos da concessão. Esse é um exemplo que eu estou medindo o desnível entre pista e acostamento. Eu tenho que pegar uma régua de 3 metros de alumínio, fazer a medição, utilizar a régua e fazer a medição 9 vezes para saber se esse desvio é pontual ou se ele é escalonado. Nesse exemplo dessa foto, é perceptível que o desvio de pista com acostamento superou os 5 centímetros e aí a concessionária perdeu valor da sua tarifa por causa dessa medição que nós fizemos. Ela não poderia deixar essa pista e acostamento dessa forma, tá certo? O fator dele é muito crucial, porque ele pesa no bolso de imediato. A concessionária não gosta de tomar fator D. Então, a gente utiliza desse instrumento regulatório com bastante cuidado, bastante zelo, porque ele é o melhor instrumento em termos de efetividade para cumprimento das coisas, tá certo? É o fator D. Então, a gente tem que fazer ele com bastante seriedade e bastante cuidado, tá bom? Outro ponto que a gente questionou no fator D agora é o cadenciamento das faixas. O que é o cadenciamento das faixas? Não sei se vocês estão vendo aí. Entre uma faixa e outra faixa, dessa LFO4, essa linha amarela, né? Que é permitido ultrapassar de um lado e é proibido ultrapassar de outro lado. A distância entre uma seta, entre um traço e outro traço aí, ela está muito longa. Ela devia ser 1 para 1, tá certo? E ela não cumpriu esse ponto de 1 para 1, tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, eu não sei como é que tá a minha hora aqui, hein? Já estourei? Eu tô estourando já, né? Então, tá tranquilo. Tá tranquilo? Será que se eu passar um videozinho só para explicar para vocês? Eu tenho um canalzinho aqui. Pode passar. Deixa eu ver se vai
Tá compartilhando? Não, acho que não, né? O vídeo não, só a tela do PowerPoint. Só a tela do PowerPoint. Eu acho que vai ter um trabalhinho a mais para eu fazer esse compartilhamento desse vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês, depois vocês entram, né? Deixa eu ver se é fácil fazer essa modificação. É só você descompartilhar, Hugo, e compartilhar, você coloca para todos. Deixa eu ver aqui. É tudo, né? A janela toda. Ah, tá bom. Aí vai mudar as janelas que você vai compartilhar. Vamos lá, compartilhar. Compartilhar a tela. Tela vai aparecer só. Ah, então não é a tela, não. Então, peraí. É a janela. Tem Que a janela vai tem que aparecer incluir o tudo, né? som. Aí você escolhe. Incluir som, se tiver o som no vídeo. O trem travou aqui, peraí. Descompartilhar. Tinha Compartilhar. dado certo. Compartilhar o quê? A janela? Janela. E Janela. inclui o som aí em cima para passar o Inclui o som do som. vídeo, senão... Perfeito. Então, vamos Nós colocar estamos aqui. craque nisso, que nós tivemos muita aulas remotas. Vocês estão visualizando? Então, tá saindo bem? Hoje a aula é sobre cadenciamento. O som também está saindo ou não? Tá sim. De Tá saindo. linha. Vou aumentar. O que é cadenciamento? É como se fosse a frequência de ocorrência da linha. Vamos aprender na prática. Olha só esse vídeo. Nós estamos numa zona de permissão de ultrapassagem. Olha a faixa tracejada aí. De repente, quando você percebe, a distância do espaçamento E é uma distância bem grande e a distância em relação à distância do traço, tá certo? Conforme você vai chegando perto de uma zona de proibição de ultrapassagem, essa distância desse espaçamento E se reduziu para uma distância em relação à distância do traço, tá vendo? Na prática é isso. Quando você vai se aproximando a uma zona de proibição de ultrapassagem, o tracejado vai aparecendo com uma frequência mais rápida. A linha de divisão de fluxos opostos, LFO, é que nos dá essa referência. Em essência, é aquela nossa linha amarela que a gente tem ali. Essa linha simples tracejada é a LFO2. Quando a velocidade da via for maior ou igual a 80 km por hora, o espaçamento normal daquela zona de permissão de ultrapassagem amplo é 1:3 ou 1:4. E quando você vai se aproximando dessa zona de proibição de ultrapassagem, esse espaçamento ele se reduz para 1:1, tá certo? E essa zona de aproximação é de 152 metros. Então, 152 metros chegando perto da zona de proibição de ultrapassagem, a frequência que é de 1:3 da faixa se reduz para 1:1. Tá ok? Esse cadenciamento aqui é uma fotografia, né, que mostra o cadenciamento incorreto, tá certo? Olha só como está próximo da placa de proibição de ultrapassagem e pode perceber que quase que não tem linha nenhuma. Vamos ver um outro exemplo aqui de cadenciamento incorreto. Olha só como é que está a distância dessas faixas. Linha dupla contínua tracejada é a LFO4. Quando a velocidade é maior ou igual a 80 km por hora, a cadência tem que ser respeitada 1:1, um traço para um espaço. Traço com 3 ou 4 metros. Olha só um exemplo de cadenciamento de linha correto. Então aqui nós temos uma linha de permissão de ultrapassagem de um lado e de outro não. Então aí o cadenciamento tem que ser 1:1, tá certo? Se a linha for 4 metros, é 4 metros de linha, 4 metros de espaço, 4 metros de linha novamente. Aqui é um exemplo de cadenciamento errado, tá certo? Esse cadenciamento aqui está errado. Repare que está muito distante uma linha da outra, tá vendo? Essa distância aí não é 1:1, tá bom? Essa distância aí deve estar 1:3, 1:4 talvez, tá certo? Agora, olha só, a linha de divisão de fluxo de mesmo sentido, que é a LMS, é o caso de pistas duplas, né? Que tem aquela linha branca. Nessa situação, é comum também encontrar a cadência errada, tá certo? A linha simples tracejada nessa situação, ela tem que ser de cadência 1:3, um traço para 3 espaços. Esse traço pode ter 3 ou 4 metros, conforme o projeto. Nessa situação aí, nós encontramos uma linha tracejada aí de 4,3 metros e um espaçamento de 16 metros. Repare quanto está distante um do outro.
tá certo? Se você distanciar muito, o cara vai até se perder na faixa, né? Não vai saber para onde tem que ir. Agora, para finalizar, a largura das linhas é de 15 centímetros quando a velocidade é maior ou igual a 80 km por hora, tá bom? Seja ela branca, seja ela amarela, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Bem, pessoal, esse aí é o exemplo aí. Então, vou voltar a compartilhar minha apresentação aqui. Vocês entenderam? Então, a necessidade da gente, como diz, da gente cobrar isso aí em fator D é porque a gente vem pedindo isso em campo e não vem obtendo resposta, tá certo? Então, esse aí é um exemplo. Vocês estão percebendo depois da explanação aí do vídeo, né? Inclusive, esse vídeo aí tá no meu canal, se vocês quiserem entrar lá, fiscalização de infraestrutura rodoviária. O canal não tem fins lucrativos nenhum, é só compartilhamento de experiência, tá certo? A gente vai criando esses vídeos para a gente tentar pacificar alguns entendimentos também diversos, é bem interessante. Por essa foto aí, vocês estão vendo que o cadenciamento está incorreto. E, poxa, chegar a entrar nesse nível de fator D para esse tipo de cadenciamento incorreto, eu pedi um ano inteiro de TRO, de notificação, para os caras fazerem a sinalização adequada. E o cara não faz. Normalmente, por que não faz? Desconhecimento. Então, isso é importante a gente tá passando para vocês, que muitas vezes o cara age dessa forma, não é por querer economizar na tinta. Eu espero que não. Normalmente é por desconhecimento mesmo, tá certo? Ele tem que voltar e fazer de novo. Outra coisa, parâmetros aferíveis visualmente, incluído auditoria de segurança viária, que é o que a gente faz aqui, né? A gente faz a avaliação se a defensa metálica, né? No caso aqui, a nossa defensa metálica está muito próxima de um poste, isso aqui não tem funcionalidade nenhuma, né? A defensa metálica ela tem uma maleabilidade que ela precisa ter uma área de trabalho para funcionar. Ela colada no poste, ela não funciona bem. Então, tá errado, tem que ser feito. Aqui no nosso lado direito, nós temos uma lâmina invertida, né? É o risco maior, não sei se vocês já viram aquelas fotos daqueles carros que tem uma defensa metálica enfiada no meio do banco do motorista, muitas vezes é porque houve esse tipo de deslize, né? E a gente passa, como diz, a 50 por hora na rodovia, no acostamento, justamente vendo esse tipo de detalhe. E aí eu aproveito o momento para vocês também, se vocês virem a nossa viatura andando aí no trecho, a 50 por hora, com os giroflexos ligados no acostamento, não fechem, não passem muito perto, dê um afastamento. Isso aí é uma solicitação que eu venho fazendo a todas as palestras, porque é muito comum, às vezes, o cara tá achando que nós estamos fiscalizando velocidade do camarada, entendeu? Ele pensa que, foi autuado, tem gente que me fecha e fala assim, por que você tirou minha foto? Cara, eu não estou tirando foto de veículo, estou tirando foto da rodovia, eu estou prestando um serviço para que você tenha uma melhor prestação de serviço, né? Para você ter uma melhor rodovia, esse é o meu papel, e eu tenho que explicar isso para o cara, eu perco 5 a 10 minutos da minha inspeção explicando isso para alguns usuários aí no meio do caminho. Então, quando vocês verem essas viaturas aí brancas, nós somos do bem, tá bom? Nós não queremos mal para ninguém aí, não. Queremos o bem para a concessão e o bem para todos aí, melhor segurança viária para todo mundo. Eu também tenho outro vídeo aqui que eu mostro um pouquinho sobre segurança, questão das normas da ABNT. Mas eu vou pular porque nós já estamos em cima da hora, já são 8h30, eu quero dar mais tempo para vocês conversarem. Mas vai ficar aí a apresentação depois para vocês verem. Alguns exemplos de terminais absorvedores de energia que a gente faz auditoria mais detalhada são os que nós temos na nossa região. Aqui na Ecovias do Cerrado a gente tem muito Obex, né, que é da fabricante Lise, né, que faz a venda dele. Nós temos o TK-110, que é da Marvitec, que são os mais comuns. O X-Lite está sendo banido aqui na nossa região também, a Ecovias do Cerrado nem tem X-Lite mais, tá? E aqui embaixo a ATT também não tem mais da ATT, não. Aqui é da Eco 050 que tem ATT. A Ecovias do Cerrado tem só o Obex e o TK-110. E cada um desses dispositivos tem uma forma diferente de você fazer inspeção. Tem que analisar a questão de cabo, a existência do cabo, como é que o cabo está passando, questão de como é que está colocado os parafusos. Inclusive, se alguém tiver interesse, viu, a gente pode também dar um curso disso aí, viu, Rogério, Rodrigo, isso aí é tranquilo para a gente aí, a gente está no nosso dia a dia, também tem alguns vídeos aí no canal nosso para poder auxiliá-los, caso venham a trabalhar dessa forma. O importante é que todo mundo sabe como é que funciona isso aqui, né? Isso aqui, se um veículo se perder e bater, a finalidade desse negócio é evitar o adentramento da defensa metálica no veículo, né, ou o redirecionamento do carro para o fluxo, né, salvar vidas. Beleza?
Então, por fim, a fiscalização também, que é a nossa atividade, além de tudo isso que eu já falei para vocês, é ter um relacionamento direto com os usuários e os interessados pelo serviço. Então, a gente atende demandas da prefeitura, então, prefeitura de Tuiutaba, Cachoeira Alta, Uberlândia, sempre que demanda a gente está aí à disposição. Demanda de lindeiro, um vizinho, um fazendeiro, uma empresa que quer ter um acesso, entre em contato com a gente. Demanda de ouvidoria também. Então, a gente responde às ouvidorias. Então, se você reclamar da Ecovias do Cerrado para a NTT, muito possivelmente vai cair em algum momento para que eu responda essa ouvidoria. Existem demandas técnicas do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas também, que entram aqui para nós. E tem, claro, as demandas em loco, que é a abordagem sobre viatura, que é o famoso quebra-queixo. O cara chega lá, já vem reclamando e a gente tem que, com bastante calma e tranquilidade, contornar a situação. Tá certo? Os maiores desafios, afinal, é desafiante ser fiscal de infraestrutura rodoviária? É desafiante, é um trabalho bem interessante, mas é desafiante, especialmente porque esses 437 quilômetros de concessão está a cargo somente de mim, eu sou o único servidor da agência responsável por isso, então não é fácil fiscalizar 437 quilômetros. A gente conta com um contrato de uma supervisora que que percorre a cada 2 semanas o trecho, e só que a gente tem que fiscalizar, além da concessão, também o contrato da supervisora. Então, é um trabalho bastante... É muito trabalho, é muito esforço. Então, isso é desafiador e a gente conta aí para tentar aumentar a nossa equipe, né? Provavelmente a gente vai ter concurso público no ano que vem para tentar trazer mais gente aí para nossa equipe, montar um pouco melhor o nosso escritório, que ainda tá carente aí de instalações, tá bom? Além disso, intermediar interesses. Um exemplo claro de intermediar interesses e que é desafiante é o caso do Trevão. Não sei se vocês conhecem essa foto aqui, que é do Trevo, né? Essa BR aqui que vai do Prata, lá vai para Brasília, para Goiânia, né? Lá para Goiânia, em Monte Alegre. Aqui vai para a direita, vai para Uberlândia, Monte Alegre, e aqui vai para Ituiutaba. O Trevão tem um problema, um imbróglio muito grande. Lá tem uma obra gigante a ser feita, uma obra com CAPEX orçado de quase 17 milhões de reais. Só que existe uma escola pública municipal aqui, no meio dessas árvores, que está no meio de uma das alças do dispositivo. Então, intermediar isso com comunidade, Ministério Público, e essa terra ainda é do Alto Poço do Trevo, né? Então existe todo um imbróglio aí que a gente tem que trabalhar, reunião, inspeção judicial, é bastante trabalhoso, mas no final vai dar certo, né? E outra que eu já comentei, pois não? Só para aproveitar que você citou o Trevão, hoje esses imbróglios conseguiram todos serem, pelo menos, encaminhados, e aí a gente está só na questão do prazo de execução mesmo e dificuldades técnicas, se houverem? Não, ainda tem um probleminha da escola aí que o Ministério Público está trabalhando junto com o Poder Judiciário, tá no TRF6 agora, né? E aí vamos aguardar o desenrolar disso aí. Mas a nossa diretriz junto à Ecovias do Cerrado é que a NTT não quer que pare a obra. Então a obra vai ser executada do jeito que tiver, e aí depois a gente pensa em como é que nós vamos garantir a segurança desses estudantes aí. Tá certo? É porque a gente fez uma análise de impacto regulatório, que é um instrumento que a agência utiliza para ponderar os custos e os benefícios de uma decisão regulatória. E aí a nossa decisão é o seguinte: a cada acidente de transporte que tem aí nesse trevão, e tem um a cada semana, viu? Um a cada semana toma um caminhão nesse trevo. Eu depois do seu, acho que eu sou o segundo maior fiscal, só que eu não ganho para isso, do trecho. Faço Uberlândia e Tuiutaba uma vez por semana e a gente está sempre aí contando, fazer uma ressalva aí ao belo trabalho que o Hugo faz como servidor público, ele realmente honra a profissão. Oxalá se todos os servidores públicos brasileiros tivessem a postura e o comprometimento que o Hugo tem. Mas o acidente, o nível, a quantidade, a frequência de acidentes na rotatória do Trevão você falou diária ou semanal? Toda semana tem um. Com vítima fatal ou com vítima... Não, toda semana tem acidente. Às vezes não tem vítima, mas o acidente fica, né? E aí gera todo o impacto, né? O número de usuários no cruzamento você tem? Tem, 80 mil por dia. Putz, é muita coisa. Veículos, né? Então é muita coisa. Então a gente fez esse cálculo e concluiu o seguinte, que um acidente de transporte, de trânsito, a média é na faixa de 260 mil reais
270 mil reais, considerando os custos inerentes a esse tipo de acidente, que é a perda do veículo, a perda da carga, o tempo parado do cidadão no congestionamento. Então, o IPEA fez esse cálculo e o cálculo a gente aproveitou o valor, né, do custo de um acidente de transporte médio, 270 mil reais por acidente, e multiplica um por semana, que tem ali mais ou menos a média. O cálculo que a gente chega é que de custo de acidente, o Trevão tem um custo social de mais de 7 milhões de reais, 8 milhões de reais por ano. Então, parar essa obra é muito caro para a sociedade. Então, poxa, tem 70 crianças estudando na escola? Sim. São importantes? Sim, não estou questionando isso. Eu só gostaria de lembrá-los que o custo social do Trevão não sair é 7 milhões, mais de 7 milhões por ano, tá bom? E isso Mesmo pesa um porque pouquinho. os atores envolvidos no processo aí, a gente sabe que muitos deles não estão preocupados com essas crianças, na verdade, estão só usando o fator social para isso, né? Existe essa questão também que são alguns interesses, né? Como diz, a parte, né? Mas a gente sabe disso, a agência reguladora tem esse conhecimento e tem que intermediar. É um desafio muito grande. Esse a gente usou como exemplo o Trevão, mas isso aí é no cotidiano de toda a concessão, né? É um acesso, é uma obra nova que vai ser inserida, etc. E o segundo ponto eu já falei ao longo da nossa apresentação, que é dificuldade técnica para cumprimento normativo. Às vezes é erro de execução, é erro de projeto, é uma dificuldade de mão de obra, ou às vezes até a mão de obra está com má qualificação ou está insuficiente. Isso é muito comum. Essa foto do nosso lado direito é um exemplo disso. Eu já cansei de falar para a Ecovisa Cerrado que é necessária uma transição na sinalização horizontal. Raramente, raríssimas as vezes, você sai de uma pista, de uma faixa dupla contínua para uma simples tracejada. Você tem uma linha de transição que é LFO4. E, e isso aí é um erro muito comum que está sendo utilizado na concessão. E a gente é chato e a gente pega isso aí, né? É um exemplo que eu utilizei, mas isso aí para direto, né? A gente vê erros também em confecção de drenagem, algumas coisas assim, e a gente vai alertando o pessoal a respeito disso. Mas a gente vê que não é má fé, muitas vezes não é má fé. É necessidade de ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de gente nessa linha. Pessoal, já ultrapassei o meu limite de 1 hora, tá certo? E eu queria dar mais tempo para vocês poderem levantar os questionamentos, né? Então, eu só queria terminar com essa última foto aí, que são alguns casos emblemáticos, mostrar que a gente é muito chato, né? Aqui na fiscalização da concessionária. A gente avalia, faz a questão de sinalização, a gente mede essa faixa aqui da direita aqui da BSO, a gente mediu essas distâncias para saber se a sinalização foi feita adequadamente ou não, e normalmente não está, e aí a gente pede para refazer, e como diz, é um batendo no outro, porque a gente bate na concessionária, a concessionária bate no contratado dele, e aí assim fica um batendo atrás do outro. Mas o nosso objetivo final é melhor qualidade, melhor prestação de serviço e melhor segurança viária. O que eu gosto é que cada um que vai usufruindo das nossas rodovias possa ir e vir com segurança, poder andar e saber, poxa, eu estou pagando um pedágio, mas olha só que beleza, está valendo a pena. Esse é o nosso reconhecimento e é esse o nosso objetivo. Desculpa aí prolongar muito tempo e agradeço aí a atenção, tá bom? Bom, Hugo, primeiro, assim, te agradecer e parabéns, viu? Foi com certeza, uma ótima palestra. Isso já foi evidente para todo mundo aqui. Foi 1 hora de show, né, Rogério? O Rogério tem grande parte do que está acontecendo aqui e eu fiquei bastante feliz. Pessoal, tem umas perguntinhas. Não vou selecionar muitas, não, umas 3, 4 só, tá? Para a gente não se alongar muito. Eu vou dar prioridade para os alunos aqui que estão começando, né? Então, eles estão mais empolgados. Tem gente que já está mais velha, está menos empolgado. Vamos botar um gás para os alunos. Eu vou começar com a Aline, né? Uma ótima aluna aqui minha. Ela está perguntando o seguinte: Hugo, até que ponto pode-se aumentar o reequilíbrio faturar? No contrato, há um limite de porcentagem ou fica a cargo da concessionária e da ANTT decidir o valor? O faturar, obrigado pela participação e pela oportunidade, viu, Aline? O faturar, ele está previsto em contrato, tá certo? Ele pode ser realizado a bel prazer, tá? Dentro dos limites do contrato. Os limites do contrato as obras que está escrito que pode ter o faturar. Esse é o limite. Então, o contrato, por exemplo, a duplicação não está escrito que pode ter o faturar. Então, não é possível ter o faturar. Mas, por exemplo, na faixa adicional, está lá escrito no contrato que é possível ter o faturar. Então, naquelas obras em que está delimitado a existência do faturar, esse faturar ele pode entrar. Então, não é um limite
digamos assim, financeiro, é um limite por unidade, digamos assim, de elemento contratual. E quando que a gente vai autorizar ou não? O primeiro a primeira questão para saber se vai autorizar a inclusão do fatural ou não é a gente aqui da ponta, sou eu. Então, eu vou falar se faz sentido ou se não faz sentido do ponto de vista operacional aqui, realizar esse tipo de adiantamento de investimento e inclusão e aumento tarifário. Então, eu vou avaliar e vou falar assim, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é bom para o usuário, vale a pena. E aí, uma vez que eu coloquei o meu posicionamento, vai para Brasília, para Belo Horizonte, para Belo Horizonte convalidar, e para Brasília convalidar. Brasília convalidando, aí sim é autorizado por meio de deliberação, e aí pode ser feito esse investimento, tá certo? Então, é tudo, é uma escadinha, tá certo? Mas tudo começa aqui na ponta. É possível falar que não faz sentido nenhum esse investimento e ele ser realizado? É possível, porque o tomador de decisão é Brasília, não sou eu, tá certo? Mas não acontece aqui não aconteceu aqui na Ecovias do Cerrado isso. Algum motivo da duplicação não fazer parte do faturar? Na minha concepção, é falha contratual. Na minha concepção, esqueceram de colocar um faturar. Mas, como disse, eu não sou a agência, né? Eu sou só um camaradinho aqui na ponta. Eu acho que esqueceram mesmo. Mas mesmo assim, só dizendo, não quer dizer que não vai ser adiantada, tá? Porque a cada 5 anos é possível fazer uma revisão quinquenal do contrato. Porque, afinal, o contrato de 30 anos tem que prever alguns pontos que você para no meio dele e fala assim, poxa, ó, Uberlândia cresceu, eu preciso de um viaduto aqui ao invés de uma rotatória. Eu preciso de um viaduto. É possível que seja feito um viaduto que está fora do contrato? Sim, é possível. E isso acontece nas revisões quinquenais. A cada 5 anos é feita essa revisão. Só que aí o que acontece? Entra na tarifa o valor o valor que a concessão apresentar para a agência e convalidar para a agência. Então, aí o valor do reequilíbrio, ele normalmente é maior dentro das revisões quinquenais, tá certo? Beleza. O Rogério levantou a mão, Rogério, só tem umas perguntinhas na frente, aí já passo para você, tá? Estão perguntando aqui, Hugo, tem o número de telefone, não tem o nome da pessoa. Quais os principais desafios de engenharia de pavimentos nas concessões? Olha, obrigado aí pela pergunta. A parte de pavimentação não é a minha expertise, tá certo? Eu não sou o cara da pavimentação. Na verdade, eu não sou nem engenheiro civil, eu sou engenheiro de produção. Só o meu doutorado que foi na civil, né? Meu mestrado também foi na produção. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento de que alguns tratamentos que a concessão veio tomando sofreu alguns prejuízos do ponto de vista de insumos, que são as britas, né, as rochas que eles vêm contratando. Muitos caminhões vieram com um prejuízo de produto contaminado. Então, existem pavimentos novinhos, inclusive se vocês vierem do Rio da Prata, né, depois de Tuiutaba, para Ituiutaba, vocês vão pegar uma terceira faixa novinha, não tem nem 2 anos de intervenção, 1 ano de criação dela, e ela está toda abaulada, toda com craquejada, porque foi identificada falha nesse material. Então, o insumo, o input, ele é muito importante. Mas desculpa não poder avançar mais, porque a gente sabe que não é a minha expertise a área de pavimento, mas esses insumos e a capacidade dos ligantes que eles estão utilizando é muito desafiador. Recentemente, eles fizeram um estudo junto com a Federal do Rio de Janeiro, né, e a Petrobras, na região perto de Tuiutaba, para implementar um asfalto borracha que é mais ecológico, que solta menos poluição, que é o CAP-PRO da Petrobras, né? Um asfalto morno. E parece que obteve alguns resultados favoráveis, tá certo? Só em termos de compreensão de que esse estudo de pavimentação ele é constante, e isso aí movimenta também uma verba de pesquisa aí junto às universidades. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, do Emanuel. Gostaria de saber sobre as empresas envolvidas na recuperação e readequação da concessão. Lembro de passar na rodovia várias vezes e sempre tem vários canteiros de obra. Essas empresas também são fiscalizadas pela ANTT ou apenas pela Ecovias? Obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade. As empresas que são contratadas da Ecovias, elas prestam serviço direto para a Ecovias, mas eu não tenho absolutamente nenhuma intervenção na obra dessas empresas contratadas pela Ecovias.
como disse, a minha caneta vai para a Ecovias. A Ecovias vai repassar a caneta para esse camarada aí, se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Então, eu vou fiscalizar a obra. Se a obra estiver errada, eu vou autuar a concessionária. E depois a concessionária normalmente pede a readequação para as empresas prestadoras de serviço. E, em alguns casos, até as multas, né? Um exemplo de casos que acontece é que alguns contratos da Ecovia são por parâmetros. Se o parâmetro não é cumprido, aí vem a multa, né? Ótimo. Professor Rogério? Bom, Hugo, parabéns aí pela palestra, né? Você tem a didática aí, professor. Obrigado. E eu fico muito contente que a nossa região tem alguém assim do seu nível, né, para fiscalizar. A gente ganha muito, né? A região ganha muito com uma pessoa do seu nível. E eu tenho algumas perguntas, né? Manda ver. Como fiscal, eu anotei aqui, e aí você vê o que... Por exemplo, eu estava dando aula hoje sobre os alunos, aqui tem alguns alunos meus, nós estávamos falando sobre o bota fora empréstimo, né? E a gente vê em alguns locais, bota fora de pavimento, fresagem, ao lado da rodovia. Vocês têm algum parâmetro para fiscalizar isso daí? Qual a distância que eles têm que estar da rodovia? Porque a gente sabe que tem acidente do veículo bater e ele ser uma rampa de lançamento, né, do veículo e o veículo sumir depois, né? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta, se as balanças estão funcionando aqui na região, que tem uma aderência direta aí com o pavimento, né? Se fiscalizar se está funcionando, se vocês têm alguma participação aí na fiscalização nas balanças, né? E a terceira pergunta, sobre a concessão, é que eu tinha levantado a mão para fazer essa pergunta, para engatar no assunto, né, das concessões. Essas concessões que são devolvidas, que são entregues, se os investimentos que eles fizeram são devolvidos, ou eles perderam, como é que... O que acontece? Sempre tive essa curiosidade, por exemplo, o cara duplica aí 20 quilômetros, 30 quilômetros, faz uma obra de arte, faz drenagem, pavimento e tal, e depois não deu conta. Levou mais multa e devolve, né? Aconteceu isso com a 040, né? Se eu Sim. não me engano. E está E aí acontecendo eu na queria Concession saber, também. curiosidade, se o investimento que ele teve é devolvido ou ele perdeu. Não, o que acontece? Existe uma comissão que é formada para identificar os haveres e deveres. O que são os haveres e deveres? É o que a concessionária investiu, o que ela deveria ter investido. Então, o que ela deveria ter investido e não investiu, ela vai entrar numa ponderação negativa. O que ela investiu entra numa ponderação positiva. Então, raramente há perda. O que ela investiu foi gasto. Se foi gasto, foi retirado do investimento dela. Então, ela não perde, tá certo? Então, quando houver a entrega dessa concessão, tanto os investimentos realizados quanto aqueles que estão em processo de realização, eles vão ser contabilizados, tá certo? O que não vai ser contabilizado é o que não investiu, efetivamente, tá? Então, é nessa linha. Respondendo à última pergunta, né? Agora, quanto à primeira pergunta sobre o fresado, né? O fresado, o que acontece? A concessão, ela tem aquelas etapas, né? Até ter a fase de recuperação e ter a fase de manutenção. A fase de recuperação, que é onde se encontra agora e vai até o 5º ano da concessão, ou seja, até final de 2025, nós temos um ponto de que a exigência de distância de qualquer obstáculo fixo do bordo da pista, da borda do acostamento, é de 4 metros. Então, se esse fresado tiver até 4 metros do bordo do acostamento, ele está ainda dentro dos seus quesitos de parâmetros contratuais do PER. Ele está fora da norma? Muitas vezes, sim, está fora da norma da NBR 486, né? Mas, como diz o contrato, ele já prevê isso, prevê esse período de transição. Então, a gente não tem autuação sobre isso. Então, como é que é a fiscalização hoje? 4 metros do bordo do acostamento. A partir do 5º ano concessão, é cumprimento normativo. Se isso é um obstáculo fixo, ele tem que estar fora da zona livre ou ele tem que estar protegido, tá certo? Esse é o nosso entendimento. Beleza? Beleza. E sobre balanças, o que acontece? O contrato de concessão prevê 4 balanças. E os 4 balanças têm que estar operantes a partir do dia 1º de janeiro, a partir do dia 20 de janeiro de 2023.
Então, que dia que nós estamos hoje? Hoje é dia 8 de maio de 2023. Então, como vocês podem ver, já houve um atraso, porque nós não temos nenhuma balança funcionando. Então, as balanças estão atrasadas, né? Existem processos administrativos correndo para apurar eventuais condutas que ensejam auto de infração para isso. Mas o que acontece é que não foi cumprido esse parâmetro e está em falta, mas existem 4 balanças que devem ser feitas. Dessas 4, 2 estão em execução aqui perto de Uberlândia, né? Logo depois da saída ali, passando o posto Décio, vai ter um logo ali à direita e outro depois logo à esquerda, depois da praça de pedágio ali, da primeira praça de pedágio. Então, esses 2 já estão em construção e, como disse, é evidente, basta passar lá e verificar. Não sei quando que eles vão entregar, mas já está atrasado. Mas é necessário ter, sim, o posto de pesagem, até porque isso em outros contratos, que não é o da Ecovias do Cerrado, em outros contratos da NTT, é de conhecimento que o não ter operância, operacionalização, funcionamento de balança, acaba sendo pedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por causa de investimento a mais em pavimento. Então, às vezes, sim, existem contratos em que a balança existe, mas ela não está operando. E aí a concessionária entra contra a NTT no sentido de pedir reequilíbrio porque está gastando mais com seus pavimentos. Afinal, o funcionamento da balança é um funcionamento compartilhado. A responsabilidade de atuação é da NTT, mas de operação é da concessionária. Então, se não tiver se não tiver NTT, não funciona a balança. E é nesse ponto em que eles estão questionando o reequilíbrio. É uma vez que o interesse maior é deles, né? Porque vai chegar na vida útil mais precoce se não for fiscalizado isso com rigor, né? E uma última pergunta, eu já passei, sobre essa pandemia do Covid, se diminuiu o VDM, e se diminuiu bastante, se foi pedido reequilíbrio e se foi concedido reequilíbrio. Então, são 4 perguntas em uma. Não, tranquilo. Quanto à pandemia, sim, houve queda, né, na demanda, realmente o fluxo caiu no período de reclusão do pessoal, e foi sim solicitado uma solicitação em massa de pedido de reequilíbrio pela pandemia. Isso aí está em Brasília, eu não sei, não tenho conhecimento de como é que está o andamento disso, mas foi feito o pedido. O que eu acho, assim, aí do ponto de vista meu, que aí entra na minha seara, a pandemia gerou sim esse prejuízo, né, essa falta de pessoal aí, mas ela também foi uma das justificativas que fez a gente flexibilizar mais o contrato. Então a gente não exigiu tanto o cumprimento de contrato na época da pandemia. Então abriu um buraco, a gente não pedia para corrigir 24 horas, a gente dava um prazo adicional por falta de gente, falta de matéria-prima, falta de pessoal. Então a gente flexibilizou bastante o contrato. E mesmo assim, está sendo solicitado o reequilíbrio. A gente já sabia que ia ser reequilibrado, mas a gente não pode partir desse pressuposto, né? Então, a gente tem essa boa fé de que a gente tem que ter o conhecimento de que a concessão ela não é somente da concessionária, a gente tem que pensar o ideal para todos, né? Para os usuários, para o governo e para a concessão antes da tomada de decisão. Ótimo, obrigado, Hugo. Beleza, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Rogério. O próximo, seu Mário Jacobi. Opa, vou de antemão pedir desculpas aí a todos, que às vezes eu fiz algumas intercorrências aí com o Hugo, mas era justamente que eu sabia que ia ajudar naquele ponto que ele estava falando. Tá bom, pessoal? Eu guardei 2 perguntas aqui, Hugo. Uma de caráter genérico. Quando a concessão, alguns citaram aí, não sei se foi a aluna Aline ou o professor, quando a concessão tinha a obrigação de fazer, não o fez. E aí entra num acordo de redução tarifária para compensar essa melhoria que não foi feita. Depois, o pedágio reduz por conta disso. Depois o pedágio volta a subir demais. Acho que todo mundo sabe que eu estou falando da BR-153. Eu sei que não é fiscalizada pelo Hugo, mas pela NTT ele tem esse conhecimento. Subiu o pedágio, subiu para R$9 ou R$11, uma coisa assim. A gente sabe que esse trecho, principalmente Frutal, Prata e Tumbiara, Goiânia, está terrível, né? Parece que não é pedagiada, mas é. E aí, sobe o pedágio, mesmo com obrigações que deveriam ser feitas
não sendo feitas, né? Principalmente a duplicação, uma foto triste que a gente tem, eu já vi ela 3 vezes em ocasiões diferentes, são acidentes nas pontes entre Prata e Frutal, as pontes duplicadas, porém o fluxo só em apenas uma ponte, porque faltou a rodovia do outro lado, duplicar a ponte, não duplicar a rodovia, né? Então, sim, esse aumento de um pedágio que estava reduzindo para compensar a melhoria não feita e continua não sendo feita, como que isso acontece? E a outra, pergunta mais caráter técnico, quando uma faixa contínua ela existe, e talvez ela existe desde quando foi feita a rodovia, vou citar o caso de Uberlândia e Ituiutaba, é uma rodovia da década de 60, 68, a inauguração dela. Tem um trecho entre o Poço Pilões e o Córrego Pilões. Ele é um declive com uma angulação diferente na topografia. Tem um trecho com um ângulo mais forte e outro com menos, né? E ela é faixa contínua direto. Eu acredito, né, meu parco conhecimento de engenheiro mecânico, que houve uma falha lá atrás. E, ao longo do tempo, o DENIT e as empresas contratadas pelo DENIT, e estou achando que também a Ecovias, nesse ponto, está só pintando o que já existiu, o que já estava estabelecido. Existe um procedimento de revisão dessas faixas contínuas para realmente saber, naquele ponto, realmente tem que ser faixa contínua dos dois lados ou não, descontínua de um lado, por conta da angulação? Tem esse trabalho de revisão? Existe o trabalho de revisão, ele é feito pela solicitação de revisão de projeto de sinalização, só que, como diz, a gente sabe que eles fazem isso de forma mais expedita do que com mais detalhe. E existe, sim, uma questão de norma para poder colocar a pintura da faixa, né? De forma resumida, você coloca o ponto de visibilidade de um cidadão, né? A altura de 80 centímetros, que é o padrão da resolução do CONTRAN, e você traça uma linha reta até o outro ponto, de 80 centímetros. Então, entre esses dois pontos, você julga que você tem visibilidade. Se você não tiver visibilidade, aí a linha é contínua. Além da questão da visibilidade, pode ser visibilidade vertical, também tem a visibilidade horizontal, né? Em caso de curvas, né? Que você tem a tangente, que você não enxerga o camarada do outro lado, também existe esse quesito aí de visibilidade. Além disso, existe a questão de acessos. Então, às vezes, no meio de uma curva tem um acesso. Então, esse acesso ele precisa ser em faixa contínua, não pode haver ultrapassagem nas proximidades do acesso, e aí você acaba fazendo esse tipo de pintura. Então, do ponto de vista técnico, é por causa disso que existe essas pinturas de proibição ou permissão de ultrapassagem. Eu mesmo, no olho, já fiz algumas solicitações de revisão. Ó, aqui precisa permitir ultrapassagem. Ou o contrário também, perto do Ituiutaba já aconteceu. Eu vendo que eu não estou enxergando o carro que estava vindo, eu parei lá, fiz a medição, no olho eu falei, ó, isso aqui está errado. Aí eles levam a topografia lá, fazem a constatação e mudam a sinalização em loco, né? Então acontece isso aí sim. E o outro ponto é a questão do aumento tarifário, que você me falou da tarifa lá da Consebra. O caso da Consebra é um caso completamente à parte, né? Ele não funciona, como diz, na normalidade, lá é tudo nas bases das exceções. O caso da Consebra cabe uma apresentação só disso, né? Que como é que foi? O resumo é o seguinte: tinha uma tarifa que já era definida contratualmente, vamos supor que era R$7. Como não fez nenhum investimento, entrou no fator D de desconto e caiu para 2,50, alguma coisa assim, não me recordo quanto que foi a ordem de grandeza, mas eu sei que houve esse desconto devido à ausência dos investimentos. Só que aí, em decisões judiciais e acordos existentes, né, como diz questão jurídica, houve um acordo que a concessionária alegou que ela não conseguiria manter a concessão a R$2 a tarifa, e que isso ia ser prejudicial para todos, em termos de bens públicos, né? E aí ficou acordado. Então, nós vamos aumentar a tarifa para que a concessionária consiga, ao menos, manter a rodovia nos padrões mínimos necessários dos trabalhos iniciais, que é no começo da concessão. E assim foi feito. E aí foi feito esse aumento tarifário para que a concessionária conseguisse a verba necessária, em tese, para manter a rodovia nas condições mínimas, para que ela possa fazer uma entrega de forma mais harmônica e menos conflituosa para o próximo que vai ganhar a concessão aí, eu espero que esse ano ainda. Beleza? Não sei se respondi. Esse ano Como é que Mais é, uma Mário? coisa, Mário? Esse ano relicitam 53, Oxalá?
Eu espero que sim. Estou nessa expectativa. Ótimo. Obrigado. Mas ela vai ser partilhada, viu, Mário? Isso aí já está em audiência pública. Não vai ser ela inteira, não. A concessão de 1.100 quilômetros já foi classificada na nossa literatura como caso de insucesso. Então, estão praticando concessões menores do que de 1.100. E fluxos totalmente desconexos, né? A 262 é um fluxo de Belo Horizonte até Campo Florido, Frutal, e a 153 de Frutal a acho que Goiânia ou Anápolis, né? É outro fluxo. Ninguém que está na 262 pega 153, quer dizer, não é o perfil do mesmo usuário. Realmente, muito sem sentido essa concessão da época, né? Quem tiver curiosidade, entra lá no site da NTT, que tem as novas concessões. Eu acho que chama Rota do Zebu, a 262, que vai ser uma concessão à parte. Rota dos Cristais, a via 040, que vai juntar para Cristalina ali. E aí a Rota dos Pequis, que vai ser a região do Goiás ali, tá certo? Então ela vai ser parcelada em algumas concessões. Beleza? Bacana, bacana. Obrigado. Mário, não precisa de desculpa, não. Foi ótima a tua intervenção aí, ficou muito legal, viu? Eu adoro quando ele faz uma intervenção bem pertinente como você fez. Foi muito oportuna. Pessoal, eu vou abrir uma pergunta para quem quiser abrir o microfone, tá? Porque Rodrigo, a gente virou aqui. o bate-papo acho que não está funcionando, entendeu? Por Não? isso que eu acho que... Tá. Então, por isso que o pessoal está mandando aqui no particular meu. Então, eu vou fazer o seguinte: como a gente virou um podcast, já estourou o tempo, né? Está longe já do nosso tempo. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Essa pergunta é minha, eu não fiz nenhuma, também quero fazer pergunta. E é mais no sentido de ajudar os alunos, Hugo, porque tem boa parte aqui, uma metade, eu acho que é aluno. Como é que é a rotina profissional do Hugo, né? Como fiscal, né? O que demanda mais tempo? Como é que é o dia a dia? E o que você deixa, né, de recado para essa turma que está aí se encaminhando para uma formatura? Ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Bem, da nossa rotina aqui, o que é o mais desgastante? O mais desgastante são as negociações inerentes àqueles 3 laços lá que eu comentei no começo da apresentação. Porque o usuário, ele é muitas vezes ele é ríspido, ele fala assim, não, cara, eu pago pedágio, eu quero isso. Então, ele exige essa boa prestação de serviço. Por outro lado, a concessão, se vocês olharem, a concessão está bonita. Eu não vou usar de um instrumento regulatório muito poderoso para eu puxar uma orelha dela nesse nível. Então, eu vou fazer uma harmonia, né? Vou ter que fazer esse equilíbrio. Então, isso aí, essa negociação gasta um certo tempo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes isso entra em aspectos de engenharia. Igual eu falei para vocês, não sou engenheiro civil, mas eu faço avaliação de projetos previamente à execução quando eu tenho tempo para isso, né? Falta muito tempo para nós, porque o maior tempo que eu gasto, igual, uma semana eu estou fazendo inspeção no mês. Na outra semana eu estou processando as informações dessa semana que eu fui no trecho. Então, quando eu vou no trecho, é o usuário que me aborda, é lindeiro que me pede alguma coisa, então eu vou anotando, e isso aí tudo gera ofício que eu tenho que oficiar, tenho que escrever, tenho que fundamentar. Então, todas as decisões minhas, as minhas notificações são feitas com muita fundamentação, então eu gasto algumas horas para escrever um ofício, né? Então, um exemplo, não sei se você, aqui mais perto de Uberlândia, não sei se vocês passam ali, depois da PRF, existia um retorno somente lá no Décio, no posto Décio para voltar. Então, foi feito pelo investimento da concessão um retorno logo antes. E esse retorno, em princípio, ele não era nem para ser iluminado. Então, foi feito um questionamento para mim. Ou você acredita que deveria ser iluminado pelo contrato? Aí a gente tem que avaliar e estudar o contrato. O contrato tem mais de 200 páginas. Então, a gente tem que ter o cuidado, o zelo, para pegar o ponto ideal do contrato e falar assim, ó, segundo o contrato, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse retorno tem que ser iluminado. E a gente luta para que aquela iluminação ocorra e que ela ocorra de forma adequada. Então, eu tenho que fundamentar isso. A concessionária, por sua vez, ela acredita que não deveria ser iluminado. Então, ela vai fundamentar no sentido dela, ao contrário. Isso tudo vai para Brasília, e Brasília vai processar essa informação e vai mandar para mim. Hugo, e aí? O cara está falando que não precisa ser iluminado, você está falando que sim, desminta, se argumente, me convença do que tem que ser. E aí a gente faz reuniões e tenta convencer. Esse é um exemplo só, um exemplo
de uma situação que está acontecendo agora, que eu estou gastando bastante tempo nessa linha de iluminação desse dispositivo e do intervalo entre ele. Mas, fora isso, existem diversos outros, por exemplo, do gradeamento da faixa de domínio, da roçada, que eu quero uma roçada bem feita, e aí a concessionária acredita que passar a grade é suficiente, que isso é satisfatório para ela, e o argumento que isso gera erosão, e ela leva isso para o quesito ambiental, que não pode ser. Então, tudo isso aí são coisas que demandam tempo para a gente, muito tempo. Isso eu não estou falando de trecho, eu não estou correndo trecho ainda, porque se eu correr o trecho, eu ainda gasto uma semana para poder avaliar, porque eu corro a 40 e 50 km por hora. Então, uma viagem minha normalmente começa na terça-feira e acaba na quinta. Então, eu vou percorrendo todo o trecho com bastante zelo, bastante cuidado, anotando as irregularidades, descendo em bueiro. Então, uma semana é a inspeção de campo, a outra semana é resultado da inspeção de campo, e o resto é burocracia, papelado, e a gente ainda administra a equipe terceirizada nossa, que é a Intraf, que faz a corrida do trecho 2 vezes por mês. Então, são coisas que demandam bastante tempo. E para uma pessoa só, que sou eu, é puxado. Então, hoje eu tenho um cargo vago e que eu não consigo ocupá-lo. A gente já fez até concurso de remoção para Uberlândia e dá 0 interessados. Então, falta gente, né? Então, deve abrir concurso. Então, para quem tem esse interesse de trabalhar na parte rodoviária, da fiscalização da agência reguladora, tem esse feeling, porque é legal, é legal. A gente ser um martelo é bacana, né? A gente não ser o prego, né? Ser o martelo, quem bate nos outros. É bacana. Só que a gente tem que saber bater e a gente tem que ter esse zelo do serviço público. Não é fácil servir a sociedade. Muitas vezes eu estou aqui, estou preocupado com um cidadão, com um usuário de bem, e às vezes eu deixo de prestar atenção com algumas coisas que eu estou aqui no meu escritório, para dar prioridade a um camarada que está numa ouvidoria chorando. Então, ter essa empatia pelo serviço público não é fácil, tá certo? E muitas vezes a gente nem é remunerado por isso, porque independente, o serviço público tem essa característica. Às vezes, se você for um bom servidor público ou um mau servidor público, seu salário é o mesmo. Mas a gente que tem essa vocação, esse engajamento, a gente quer isso aí. E, por favor, se vocês estão interessados, gostaram disso, estudem para esse concurso aí que deve ter no ano que vem, deve ter algum, espero que vai vir aqui para Uberlândia, para vocês trabalharem comigo aí nessa área. Se vocês não forem dessa pegada do serviço público, ser mais da iniciativa privada, e vier trabalhar com isso, por favor, não me leve a mal quando eu for chato. Vamos trabalhar de forma correta, vamos tentar ver se a gente consegue proporcionar uma melhor prestação de serviço aos nossos usuários. A gente sabe que todo mundo quer economizar, mas vamos economizar pensando na vida das pessoas que estão usando aí do lado. Eu sempre penso, pô, se seu familiar estivesse andando aqui, você estaria feliz? Então, coloque-se nessa posição e bola para frente, né? Não sei se eu falei tudo, Rodrigo. Tem algum ponto que eu passei? Para mim tá perfeito, né? Só É. falta te entregar uma medalha de ouro aqui, porque foi Obrigado. excelente, né? Valeu, Então valeu. sinta-se aí medalhado, entendeu? Medalhista. Título de Agradeço. cidadão tirando dele tá no forno já, viu, gente? Como é que é, Mário? Cortou para mim. Ô, Mário, eu não sou chato só como fiscal, eu sou chato como servidor, como um cidadão de bem também. Eu entro contra a prefeitura, reclamo da prefeitura, reclamo de coisas erradas que eu vejo aí. Eu reclamo mesmo, porque é papel nosso como cidadão. E se vocês estiverem passando na minha rodovia, ó a sensação de dono, né? Se vocês estiverem passando na minha rodovia e ver um buraco, vocês podem reclamar, vocês estão certos. Não é para ter buraco, não é para estar errado. Se estiver errado, eu tenho que solicitar a correção, tá certo? Isso aí é papel nosso, é papel da própria concessionária, isso é missão deles, eles sabem disso também. Eles falam para nós, ó, a gente quer uma rodovia boa. E, por esse lado, a gente tem os mesmos interesses, tá certo? A gente está em lados opostos do balcão, mas a gente quer o mesmo bem. Pois não, Mário? Esse chamamento que você fez aos jovens aí, eu acredito que o professor Rodrigo e Rogério são a maioria da engenharia civil, é isso mesmo? Estou enganado? Isso mesmo, engenharia civil. Eu acho que o engenheiro civil, pela grade curricular, ele tem essas disciplinas todas aí de pavimentação, né? Foi claro aí, sincero, né? Diz que não é a formação original dele, mas é doutor na área também, então supriu muito bem isso. Mas o engenheiro civil é um cara talhado para estar na NTT, né? E a forma moderna da infraestrutura no mundo, não é? No Brasil, a gente, infelizmente, chegou muito atrasado nisso, são as agências reguladoras, porque cabe à iniciativa privada fazer a infraestrutura, né? O Estado já se mostrou ineficiente quando ele se mete a querer construir rodovia, portos, aeroportos, ferrovia,
porque sai mais caro, sai mais demorado e sai pior. Então, as agências reguladoras são importantes, porque não adianta a gente fazer a concessão do bem público ou fazer que seja a autorização, né? No caso, as ferrovias agora, o novo modelo são as autorizações, ou seja, começa do zero, novos trechos, mas você não pode passar a responsabilidade para a iniciativa privada sem uma fiscalização adequada, né? O Hugo, para mim, representa, não é porque ele está aqui, mas ele representa muito esse sentido que o poder público tem de mediador, de balizador, que é função do Estado. Essa sim, não dá para terceirizar, não dá para privatizar. É função do Estado promover a fiscalização e a regulação dos entes, seja a iniciativa privada, seja o usuário da infraestrutura no país. Então, nós estamos precisando de gente séria em tudo no país, né, infelizmente, mas nas agências reguladoras também. A NTT é uma delas. Você vê um concurso da NTT ter dado deserto. Para morar em Uberlândia é muito ruim, porque todo mundo quer morar em Uberlândia, né, na nossa capital aí do Triângulo. No seu salário, viu? Mas eu acho que não é ruim, não, porque a Sofia não tem me reclamado aí que a coisa está ruim nessa casa, não, viu? Então, eu acho que assim, é um cargo que tem responsabilidade, mas também tem reconhecimento. Você não fica preso em escritório, né? Você tem o trecho, o engenheiro gosta, a princípio, todo engenheiro gosta do trecho, gosta de ser trecheiro, gosta de estar vivenciando a engenharia na prática, no campo, né? E esse trabalho permite isso. Então, acho que é interessante você estimular essa molecada aí, quem tiver afinidade com o poder, com o serviço público, com essa nova modalidade do servidor público. Interessante você ter feito esse incentivo aí. Tomara que logo, logo você tenha seu quadro preenchido aí, viu? Tomara, assim seja. E mesmo assim, se não for para o serviço público e vier para a área de rodovia, pessoal, aqui é uma área imensa e tudo falta gente. Tudo. Agora mesmo abriu 160 vagas para a nova concessão que vai abrir aí, né? Aqui na região de Uberlândia. Então, nós temos muita demanda e falta gente qualificada, tá certo? E a rotatividade é grande. O detalhe é que para você crescer na carreira, às vezes você tem que ir para longe, né? Esse que é o detalhe. Aí depende do interesse de cada um. Eu falo para os alunos, né, que concessão é um ótimo negócio e você acaba aposentando, né? 30 anos, você entra na concessão, faz carreira dentro e acaba aposentando. E o Hugo experimentou os dois lados. Ele ficou em Brasília, no escritório, né, mexendo com contrato, mexendo com a parte burocrática, e agora está com a mão na massa em termos de fiscalizar a rodovia, né? Então, o Hugo tem essas duas vertentes aí, de ficar no escritório, né? E ficar na fiscal mesmo, né? Em campo, né? Isso mesmo. Eu gosto muito do campo, justamente que isso que o Mário falou. Que às vezes a gente cansa da tela e quer ir para o campo, a gente vai para o campo. Às vezes a gente cansa do campo e realmente, às vezes cansa mesmo. Aí inspeções mais detalhadas. E a gente volta para o escritório e acha bom também. Então, um ajuda o outro. Pronto. Pessoal, seguinte, o nosso podcast está com 2 horas. Nossa Senhora. Sinal que foi muito positivo, foi muito enriquecedor para todo mundo aqui, uma experiência incrível que o Hugo nos trouxe. Obrigado a participação do Hugo, não tem como agradecer, né? Porque vocês não imaginam quanto o Hugo ganha. Aí, pô, 1 hora aqui dele é cara, né, pessoal? Não é barato, não. O Mário já matou a charada ali, né? Então, assim, eu agradeço. Foi aqui uma palestra gratuita com muita informação, então não é todo dia que isso acontece. Agradeço ao Rogério que me apresentou ao Hugo. Agradeço aí a participação do Mário também. Eu não conheço, então prazer já aqui, Mário. E também, pessoal, um aviso. Eu vou ver com os meninos, com o Ítalo e com o João, se eu consigo mais vagas. Porque o pessoal começou a perguntar agora de vaga ainda para os outros 3 dias, tá? Amanhã nós temos palestra, na quarta e na quinta. Vou ver se eu consigo mais umas 10 vagas, 20 vagas. Então tá lotado. Então, sucesso para todo mundo, né? Foi um sucesso hoje, vai ser um sucesso amanhã, não perco. Estejam aqui conosco, tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado, Hugo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. A gente se vê por aí. Parece aí, tomar um café, cara. Você sumiu? A gente se vê. Tchau, tchau. Prazer, Mário. Tchau, tchau, Hugo. pessoal. Tchau a todos.